Um mergulhador ficou completamente sozinho no fundo do mar, sem oxigênio. Dois especialistas passaram décadas estudando vulcões e morreram segundos depois de perceber que não conseguiriam escapar. E um pescador ficou perdido tanto tempo no oceano que o mundo inteiro acreditou que ele já estivesse morto. O mais assustador é que nenhum deles morreu por entrar nesses lugares. Eles morreram, ou quase morreram, no instante em que perceberam que já não existia mais caminho de volta. No fundo do Mar do Norte existe um lugar onde a luz nunca chega. É ali que trabalham os mergulhadores de saturação. Chris Lemons já havia feito aquele trabalho inúmeras vezes. Naquele dia, porém, uma falha inesperada fez o navio perder o controle. Empurrado pelas correntes, ele começou a se mover rapidamente. O cabo umbilical de Chris ficou completamente esticado. Por alguns segundos, ele ainda acreditou que tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. O cabo rompeu. De repente, não havia mais comunicação. Não havia mais aquecimento. Não havia mais oxigênio vindo da superfície. Restava apenas um pequeno cilindro de emergência. Poucos minutos. Chris olhou ao redor. Escuridão absoluta. Nenhuma referência. Nenhuma direção. Era impossível subir. A pressão o mataria muito antes de alcançar a superfície. Foi exatamente aí que ele entendeu. Mesmo que começasse a nadar imediatamente, não existia lugar para onde voltar. Enquanto isso, a tripulação fazia de tudo para recuperar o navio. Precisavam encontrar Chris, mas localizar um único homem naquela imensidão escura era praticamente impossível. Os minutos passavam, o oxigênio diminuía e ninguém sabia onde ele estava. Chris parou de lutar, não porque desistiu, mas porque gastar energia significava morrer mais cedo. Sentou-se sobre uma estrutura metálica, esperando, não pelo resgate, mas pelo momento em que o ar acabaria. Pouco depois, a reserva terminou. Pela lógica, ninguém sobrevive depois disso. Mesmo assim, a equipe continuou procurando. Quando finalmente o encontraram, Chris estava inconsciente, sem respirar. Foi levado para a campânula de mergulho. Durante alguns segundos, ninguém acreditava que ainda existisse alguma chance. Então, contra todas as probabilidades, Chris voltou a respirar. Sobreviveu. Mas o pior momento daquela história não foi quando o oxigênio acabou. Foi alguns minutos antes, quando ele percebeu que não existia mais caminho de volta. Histórias como essa são exatamente o motivo deste canal existir. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, porque os próximos dois casos mostram que, às vezes, nem décadas de experiência impedem a natureza de vencer. Se existia um casal que conhecia vulcões melhor do que qualquer outra pessoa, eram Katia e Maurice Kraft. Durante décadas, eles viajaram o mundo inteiro documentando algumas das erupções mais perigosas já registradas. Enquanto a maioria fugia, eles caminhavam na direção da lava, registraram explosões históricas, fotografaram rios de magma, chegaram mais perto de vulcões ativos do que quase qualquer ser humano. E faziam isso porque acreditavam que compreender essas montanhas poderia salvar milhares de vidas. Eles sabiam interpretar sinais que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa. Pequenas mudanças na fumaça, no solo, na atividade do vulcão. Poucas pessoas tinham tanta experiência quanto eles. Mas existe um tipo de fenômeno que praticamente não dá tempo para reagir. A nuvem piroclástica. Ela não é apenas fumaça, é uma avalanche de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha. Ela pode atingir centenas de quilômetros por hora e temperaturas suficientes para destruir tudo pelo caminho. Em junho de 1991, os Kraft estavam estudando o Monte Unzen,
No Japão, o vulcão parecia relativamente estável, até que, sem aviso suficiente, parte da estrutura entrou em colapso. Em segundos, uma enorme nuvem piroclástica desceu pela encosta. Foi naquele segundo que eles entenderam. Não existia direção para correr. O vulcão já havia decidido o desfecho. Não existia velocidade suficiente. Não existia abrigo. E pela primeira vez na vida deles, também não existia conhecimento suficiente. Os maiores especialistas em vulcões do planeta morreram exatamente fazendo aquilo que mais amavam. Décadas estudando cada detalhe da natureza. Não impediram que ela mudasse de comportamento por apenas alguns segundos. E às vezes, é exatamente isso que torna a natureza tão assustadora. Ela não precisa errar muitas vezes. Basta acertar uma, antes do último caso. Se você também gosta de exploração, sobrevivência e equipamentos desse tipo, deixei alguns dos que aparecem ou inspiram vídeos como este na descrição. Agora presta atenção no próximo caso, porque nele a natureza escolheu uma forma muito mais cruel de matar alguém. O oceano costuma matar em poucos minutos, com José Salvador Alvarenga. Ele resolveu fazer exatamente o contrário. Ele era experiente, conhecia o oceano praticamente a vida inteira. Tempestades faziam parte do trabalho. Naquela manhã, nada indicava que sua história seria diferente. Ele saiu para mais uma pescaria, mas poucas horas depois, o tempo mudou completamente. O céu escureceu. Ondas enormes começaram a atingir o pequeno barco. A tempestade destruiu equipamentos. O motor falhou. O rádio parou de funcionar. Quando finalmente o mar se acalmou, não existia mais terra em nenhuma direção. A corrente havia levado o barco para longe de qualquer rota conhecida. Os dias passaram. Depois vieram as semanas. Água potável acabou. Comida acabou. José passou a capturar peixes com as próprias mãos. Bebia a água da chuva quando conseguia. Comia aves marinhas, tartarugas, qualquer coisa que aparecesse. O oceano deixou de ser apenas um lugar. Virou um universo inteiro. Sem ruas, sem placas, sem direção, sem fim. O companheiro que estava com ele não resistiu. José permaneceu sozinho, conversando consigo mesmo, tentando manter a sanidade, enquanto o mundo inteiro acreditava que ele já estivesse morto. Um dia, depois de incríveis 438 dias à deriva, Terra apareceu no horizonte, pela primeira vez em mais de um ano. Ele conseguiu sair daquele barco, contra qualquer previsão. José sobreviveu, mas durante aqueles 438 dias, existiu um momento muito pior do que a fome, muito pior do que a sede. Foi o instante em que percebeu que não fazia ideia de onde estava e que ninguém fazia ideia de onde procurá-lo. Foi então que voltar deixou de ser uma possibilidade. Restava apenas sobreviver. Mais um dia. Depois, outro. Até que o próprio tempo deixou de fazer sentido. O fundo do mar. Um vulcão em erupção. O meio do oceano. Lugares completamente diferentes, mas todos levaram exatamente ao mesmo instante. O instante em que perceberam que voltar já não dependia mais deles. Dependia da natureza. E a natureza nunca faz acordos. Ela simplesmente continua. Com ou sem você. Agora eu quero saber de você. Qual desses três momentos foi o mais desesperador? O de Chris, completamente sozinho na escuridão do oceano? O dos Kraft, vendo uma nuvem piroclástica avançar sem chance de fuga? Ou o de José, percebendo que talvez nunca mais encontrasse terra? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se você gostou deste vídeo, assista também ao anterior do canal, sobre as mortes mais assustadoras no Monte Everest. Depois de conhecer essas histórias, você vai perceber que algumas montanhas também escondem lugares onde simplesmente
não existe volta.